Bem-vindo a mais um podcast da nossa comunidade, podcast de número 216 e mais uma semana onde a gente pode aprofundar e conversar acerca da mensagem de ontem, do domingo anterior. A gente está nessa série Direção em momentos de caos, de confusão, e a gente tem trabalhado como as escrituras elas são importantes. A palavra de Deus ela é fundamental para trazer ordem em meio ao caos da cultura, das nossas vidas pessoais. E hoje eu tenho aqui dois amigos que estão participando, Paulo, Ricardo Augusto. E aí, Paulo? E aí, tudo jóia? Como é que estão? Hugo, as coisas. Ricardo Augusto, o Paulo tá mantendo a cota de palmeirense na mesa, né? Hoje não, hoje a gente não quer falar sobre isso. Flamengo, Mas é bom estar com vocês falando sobre o tema, sobre a mensagem de ontem. É bom ter você de volta das férias também, viu? Ricardo Augusto, depois de 200 dias de férias. As más línguas estão falando que eu passei mais da metade do ano de férias, né? Assim, eu voltei ontem, depois de 20 dias, voltei pregando. Foi bom demais poder estar com a comunidade, tava com saudade. Da comunidade, de vocês mais ou menos, tá? Muito bom, muito bom. Ricardo, você teve a oportunidade de pregar ontem, junto com a Agreste, e eu queria pedir para você dar um overview, um resumo acerca da mensagem dentro dessa série, a ordem em meio a momentos de confusão. Direção em tempos de confusão. Eu não sei porque que a palavra ordem está na minha Em momentos, cabeça. assim. Mas direção em tempos de confusão. Muito bom. Ele está meio confuso, gente, acontece. Mas na mensagem desse domingo, o pastor Ricardo, ele que construiu assim, a espinha dorsal da mensagem. Então, tanto aqueles que ouviram ele no Chácara Hall, ou aqueles que me ouviram em Barão e Paineiras, ouviram o mesmo texto bíblico, ouviram o mesmo sermão, como é de costume na chácara, né? E a gente olhou para o livro de Deuteronômio, mais especificamente o capítulo 6, né? O que a gente chamou de o coração da lei. Então a gente passou por esse capítulo, pelos 9 versículos primeiros dele, focando alguns pontos. Focando, por exemplo, como que Moisés estava preocupado em orientar o povo a viver os valores do reino de Deus diante do novo momento que eles estavam para lidar. Eles estavam a um rio de atravessar e chegar na terra de Canaã, uma terra marcada por diferentes povos, diferentes culturas, diferentes deuses por detrás dessas culturas. E o desafio daquele povo era ir e não ser influenciado, mas influenciar, era viver aqueles valores do reino. O texto trabalhou questões de que, bem, Moisés não está apenas preocupado com aquela geração que está diante dos olhos dele, mas ele desafia toda aquela geração, avós, pais, tios, até aqueles que não têm filhos, a olharem para as próximas gerações e lembrarem, bem, para vocês também viverem os valores do reino de Deus em qualquer lugar que vocês estejam, ouvir a voz de Deus é fundamental. Inclusive, ouvir também foi uma questão muito importante para nós nessa mensagem, talvez seja algo que a gente pode conversar mais aqui nessa mesa, que naquele texto é um verbo para duas coisas, ouvir e obedecer em um único verbo. Nós também caminhamos sobre a questão daquele grande mandamento. O próprio Jesus relembra Deuteronômio 6, quando ele resume a lei, falando que o maior de todos os mandamentos é esse que a gente encontra aqui nesse texto. Nós falamos de guardar a palavra de Deus no coração, de como fazer isso. Bem, esse é um resumo, bem resumo, mas a dica é as pessoas acessarem o chakra.tv para poderem ver a mensagem na íntegra. Excelente, excelente, excelente. E para a gente fazer de conta que nós estamos num grupo pequeno aqui, até porque a nossa maioria dos nossos ouvintes são os líderes de grupo pequeno, pessoas que participam nos grupos pequenos. O que mais chamou a atenção sua, minha, Paulo, que a gente estava participando, e também do Augusto, enquanto preparava a mensagem, o que mais chamou sua atenção? Bom, eu particularmente eu gosto muito de ler, o Pentateuco. Acho que realmente o resumo do coração de toda a escritura, da história bíblica está ali, Gosto muito do capítulo 6. Acho que ele é muito prático, pedagógico. Então eu fiquei muito feliz de ver a exposição desse texto e da lembrança importante, pelo menos para mim, a lembrança constante, do dever que eu tenho de amar a Deus, em primeiro lugar. Que às vezes a gente fica tão preocupado
e pensativo em termos do que eu tenho que fazer com os meus filhos, com a comunidade da fé. Eu tenho que ensinar isso, eu tenho que falar sobre aquilo, eu tenho que corrigir aquele ponto, eu tenho que pensar nesse projeto. Mas o nosso chamado, em primeiro lugar, é para amar a Deus. E pode parecer simples, mas é tão profundo e tão difícil, né? Tão desafiador. Na rotina, na dinâmica da vida, o meu chamado é amar a Deus. E a partir do amor que eu tenho, eu já estou ensinando outros, né? À medida do amor que eu tenho, da devoção que eu tenho, da reverência que eu tenho, do respeito que eu tenho, dos ouvidos que eu abro para ouvi-lo, da obediência que eu pratico, tudo isso fruto do amor. É a partir do amor a Deus que flui todo o resto da minha vida e do meu ministério, né? Como pai, como marido, como pastor. Então a lembrança sempre constante e fiel da palavra de Deus, me chamando para amá-lo, foi o que mais se destacou assim no meu coração. Só pegando um gancho aqui, porque eu tenho 2 textos bíblicos que desde que eu fui integralmente para o ministério assim me acompanham, que assim são textos que, como a gente falou, né, eu tenho uma memória especial com esse texto. E um deles tem essa fala assim, que é Jesus junto com Pedro depois da ressurreição em volta de uma fogueira. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. E pra gente que é pastor, assim, esse texto para mim ele é muito importante. Porque assim, tudo que eu faço no meu ministério tem que ser consequência do meu amor por Jesus. Né? E também, ontem, compartilhando, uma pessoa veio conversar comigo. E aí a gente estava conversando acerca de algumas questões, e aí eu pude dizer, até mesmo para essa pessoa, né, a partir da mensagem, que nós pastores, e é isso que também me chamou a atenção, nós pastores precisamos ser relembrados acerca do coração da lei, porque nós também somos passíveis de nos esquecermos o porquê nós fazemos as coisas, o que nós estamos fazendo. E a gente se lembrar constantemente, né, de que o que nós fazemos porque nós amamos a Deus. E é um chamado de relacionamento. Então eu o que para mim também falou muito ao meu coração foi quando o Ricardo comentou que o chamar o judeu, e ainda o judeu ortodoxo hoje, né, e a gente vê no The Chosen, né, que o próprio Cristo repetia esses versículos como parte da tradição, mas a repetição ela é importante para a nossa mente, para o nosso coração, para não se esquecer do porquê nós fazemos o que nós fazemos. E uma primeira questão que foi tratada, e você acabou de relembrar a gente, Augusto, é de que Moisés e o povo saíram da escravidão do Egito, onde tinham inúmeros deuses, e eles estão indo para a terra de Canaã, onde tem também inúmeros deuses. E no meio disso, Deus dá a palavra. E Deus dá a palavra para mantê-los em liberdade. E a grande questão, quando a gente lê a lei, para nos manter livres, é um confronto cultural entre os valores do reino e a cultura, tanto do qual eles saíram, quanto para a cultura onde eles estão indo, certo? Hoje, na atualidade, como que a palavra de Deus nos auxilia a viver numa cultura que nos leva para distante de Deus, como se fossem os deuses antigos, né? Na semana passada o pastor Ricardo conversou sobre algumas divindades, a da guerra, da tecnologia, a da fertilidade, a do sexo, da beleza física e tudo mais, né? Como que a palavra de Deus hoje nos traz direção em meio a essa cultura de Canaã, que o Ricardo ontem bateu constantemente, né? Nós vivemos na cultura de Canaã. Como, de maneira prática, a palavra de Deus pode nos continuar mantendo livres nesse mundo de confusão que a gente vive? Acho que o primeiro ponto, assim, que quem está ouvindo a gente tem que ter muito em mente é isso. A gente vive numa cultura de Canaã. Assim, para quem está naquele contexto do Oriente Antigo, Oriente Próximo, né, os acadêmicos vão dizer, assim, é muito perceptível que, bem, por trás de um costume tem um valor, por trás de um valor tem uma cosmovisão, mas por trás dessa cosmovisão tem um falso Deus, tem uma divindade, tem um ídolo ali sendo proposto. Né? Isso era muito fácil, na verdade, não apenas no Oriente Próximo, mas em todo o mundo antigo.
Né? Toda a cultura aí grega, helênica, né, disseminada pelo Império Romano, isso era muito fácil de ser percebido. A gente vive num mundo assim, século XXI, ocidental, extremamente tecnológico, que talvez a gente não perceba que assim essa mesma estrutura existe. Por trás de um costume tem um valor, por trás de um valor tem uma cosmovisão, por trás de uma cosmovisão tem um falso Deus sendo proposto. Né? Então, quando a gente perde essa capacidade de discernir que a gente está na terra de Canaã, talvez a gente comece a falar, tá, para que eu preciso da direção? Para que eu preciso da voz de Deus me dirigindo? Assim, eu vivo numa cultura que está tudo bem, eu estou num país que, assim, somando evangélicos e católicos, a gente é a maioria esmagadora. 90%, talvez. Assim, mas não, a gente vive na terra de Canaã. Tanto que é muito interessante, o pastor Ricardo comentou isso na mensagem dele pela manhã. Eu não trouxe isso para Bauru em Paineiras, mas é legal o pessoal saber. Alguns cientistas sociais, olhando para como eles sistematizam o andamento da história, né, eles estão chamando o nosso momento histórico de um neopaganismo. Né? Assim, a gente vive o que o Oriente Próximo vivia, a gente vive o que o mundo antigo vivia, só que numa nova forma, um neopaganismo. E nesse contexto de vários deuses que estão por aí propondo várias cosmovisões, valores disfuncionais, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Ok, o Augusto diz que a gente precisa ter consciência de que vivemos nessa cultura neopaganista, nessa cultura onde as divindades estão por aí, estruturas tentam seduzir o nosso coração para longe de Deus, dos valores de Deus. Como que a palavra de Deus nos auxilia a viver no meio dessa cultura, entre aspas, de Canaã, né, ou de Babilônia, como a gente em outras séries já tratou. Eu fiz também. um silêncio aqui porque eu jurava que o Paulo tinha levantado a mão e estava com algo assim certeiro para falar. Né? Não, mas você preparou o estudo junto aí com o Ricardo, tá tudo na ponta da língua. Mas eu acho que é exatamente o que o Augusto colocou, a gente precisa ter essa consciência. Mas respondendo a sua pergunta, Hugo, pensando em como que a palavra me ajuda, se eu não me alimento da palavra, eu estou me alimentando de alguma outra fonte, né? Por mais que eu não leio nada. Não, você não lê nada, mas você consome. Você consome música, você consome vídeo, você consome rede social, você tem redes de relacionamento, seriados, né? Jornal. Você consome algo. Então você está trazendo para dentro de você valores. E esses valores eles vão moldando a sua percepção de mundo. Né? Se você acha que financeiramente, se você acompanha, sei lá, notícias da área econômica e você acha que o Brasil vai quebrar ou que daqui a pouco a bolsa vai explodir, isso vai fomentando algo no seu coração. Poxa, eu tô com medo do que vai acontecer, ou eu tô ansioso porque eu quero investir, eu preciso de mais recursos porque eu acho que isso vai dar certo. Então, aquilo que nós colocamos para dentro, isso vai moldando os nossos valores, os nossos amores, as nossas convicções. Por isso a palavra de Deus, ela deve ser o alimento da nossa alma, como os salmistas sempre colocam, né? Então, aquilo que vai redigir a minha mente, o meu coração, se não for a voz de Deus, vai ser outra voz. E às vezes a gente pensa assim, só vou ler aqui um trecho da Bíblia, ler uma historinha para o meu filho e ele já vai conhecer a Deus. É o que o Ricardo falou ontem, como é que a gente vai competir com a cultura de Canaã? Ele está o dia inteiro assistindo televisão, ele está o dia inteiro sendo fomentado por algum professor que tem uma cosmovisão que talvez seja diferente da sua. Então, tudo grita pela nossa devoção. Se eu não olhar para a palavra de Deus como a fonte da verdade, como a fonte dos absolutos, como a proteção de Deus para o meu coração, outras coisas vão me dominar. Por isso eu acho a importância dessa série, né? A direção que a gente precisa para a vida, para os relacionamentos, para as finanças, para as minhas convicções, para a criação dos meus filhos, ela passa pela voz do Criador, por aquele que me conhece, né? Antigamente se usava muito aquela expressão de que a Bíblia é a regra de fé e prática dos cristãos. Era muito mais do que isso. Ela é a fonte da voz do próprio Deus me guiando numa cultura totalmente diferente da minha. Então, acho que também passa muito por lembrar, não apenas por compreender a cultura, mas por lembrar o meu chamado. O meu chamado é ser luz nesse mundo. Eu não estou aqui para absorver os valores e costumes, eu estou aqui para ser luz em meio aos valores e costumes. Eu vou conviver com esses valores e costumes, mas eu preciso mostrar a diferença. Agora, se eu não sei qual é a diferença, o que Deus espera de mim, eu vou acabar
me levando por outros valores que não são os dele, né? Como eu estava de férias, né, assim, eu tenho alguns hábitos nas férias. Um deles é praia. Eu preciso de praia. Praia me faz bem. Mas eu sempre aproveito para reler algumas coisas. Então, eu gosto muito de reler nesses últimos anos o Exclusão e Abraço do Wolff. Eu sempre releio alguma coisa do Peterson ou do Nowen, assim, um Cuidado Mais do Coração. Mas como assim, eu entrei de férias logo na sequência da Conferência Ressurgência, e eu tinha acabado de pegar a tradução do livro que eu e o Hugo a gente ganhou do Mike Gorin durante o doutorado, né? Falei, cara, eu vou reler esse livro. Assim, inclusive a dica, se tem Mike Gorin, pode ler, tá, gente? E assim, os 2 primeiros capítulos do livro, a grande questão é, nós precisamos perceber qual é a história que é a verdadeira história. Qual é a história que é a história onde a gente está inserido. E essa história é a história que a gente encontra nas páginas de Gênesis e Apocalipse. É a verdadeira história acerca de todas as coisas. É a história que está sendo contada e guiada pelo próprio Deus. Assim, as Escrituras, até trazendo um pouco mais do livro, né, não é um livro de religião. A Bíblia não é isso. A Bíblia não é um simples manual do construtor, não. A Bíblia é a palavra autoritativa de Deus, contando qual é a verdadeira história sobre tudo e todos. Assim, isso é muito radical. E eu estava assistindo um filme da Netflix, eu acho que está entre os top 10 filmes da Netflix, de um menino que está perdido na floresta. Eu acho muito interessante uma parte do filme, onde... Qual que é o contexto? É uma família tradicional, inclusive cristã. Eles é um casal com 4 filhos, os 2 primeiros são gêmeos, e o pai trabalha demais, e para compensar o trabalho demais, eles vão subir uma montanha para passarem um tempo juntos. E um dos filhos gêmeos é muito teimoso, e aí ele quer desafiar o pai. E eles sobem a montanha e chega no momento onde em cima da montanha começa a ficar tudo neblinado, e o pai fala assim, não, vamos descer aqui, tá bom. E o filho diz, não, você não tá subindo aqui para ensinar a gente a ser homem? E o pai deixa os 2 irem com um guia. Chega lá no topo, começa a chover. E o mais velho quer continuar ali, e o mais novo quer descer, que ele tá com frio. E os 2 começam a brigar. O mais velho dos gêmeos, olha aí, um dos gêmeos, né? E aí, esse mais teimoso pega e foge e se perde na floresta. Mas o que fica no coração dele são 3 palavras do pai, porque eles costumavam caminhar, acampar. Primeiro, o pai diz, quando você estiver perdido, não entre em desespero. Segunda palavra do pai, sempre siga o fluxo do rio, porque o rio vai te levar em algum lugar. E a terceira palavra foi, quando tudo estiver difícil, persevere. No final das contas, e dando um spoiler aqui, tudo dá certo no final do filme. E ele se relembra da voz do pai, e a voz do pai o orienta em momento de confusão. Eu acho que a cultura onde a gente vive é nessa grande floresta, onde a gente está perdido, e se a gente está olhando para as grandes divindades, tecnologia, dinheiro, sexo, beleza, até mesmo os filhos, ou os nossos pets, alguma coisa do tipo, isso vai seduzindo o nosso coração e vai trazendo cada vez mais confusão. Mas na medida em que a gente ouve a voz do Pai e a gente pratica a voz do Pai, ela nos traz orientação. E para nossa bênção. Né? Então, assim, o Ricardo deu o exemplo lá do dono ou dos donos da rede de fast food norte-americana. O Chick-fil-A. Isso. Onde eles decidiram não abrir a empresa deles aos domingos. E hoje eu sei que, assim, inclusive, eles tiveram acesso aos shoppings, o que lá atrás eles não tiveram, e eles pagam multa por não abrirem ao domingo. E para eles está tudo bem. Compensa pagar as multas, mas manter o seu valor para que isso reordene a vida deles. É a palavra que reordena, não é a economia capitalista. Né? Ele deu o exemplo lá do MasterChef, do cara que quando
crescendo, auxiliando pessoas menos favorecidas e estava no MasterChef. E a prática da palavra levou, inclusive, o constrangimento ou a sensibilização dos jurados. Eu acredito que quando a gente tem essa consciência do mundo onde a gente vive e quando a gente vive a partir da palavra de Deus, gera transformação, gera orientação. E as pessoas que estão ao nosso redor dizem, uau, né? Que vida linda que esse povo está vivendo. Tem alguma história que vocês se lembram de pessoas que passaram a colocar em prática a voz de Deus e que foram transformadas no momento de caos? Assim, na minha cabeça, não vem uma história específica, mas vem algumas que têm o mesmo ponto em comum. Casais. Assim, casais que o casamento está em crise, até determinado momento o divórcio para eles era a única alternativa, até que eles falam, não, assim, tem que existir alguma outra alternativa. E nesse contexto de uma crise conjugal, o evangelho entra, eles se rendem a Jesus e começam a obedecer os princípios, os valores, a direção, não apenas no tempo de confusão, mas no tempo de crise, de quase divórcio. E aí o casamento muda. E aí passa um tempo, assim, aquele casal se relaciona com outras pessoas, outros casais que estão passando por crises chegam e falam, o que vocês fazem? Assim, o que vocês têm de diferente? Porque a gente olha para o casamento de vocês e o casamento de vocês é o que a gente quer ter, mas a gente não consegue. Ou até mesmo, assim, eu lembro dessas algumas histórias, assim, casais mais velhos, e aí eles têm relações com alguns casais mais jovens, e esses casais, assim, na hora que falam de casar, falam que querem ter aquele casal como padrinho, porque o que eles querem no casamento que eles estão para construir é o que aquele casal experimenta. Mas aquele casal que passou por uma tamanha crise que quase os levou ao divórcio, só tem esse casamento belo, referência para outros casais. Por quê? Porque eles vivem os valores e os princípios que Deus deu. Isso também me veio na cabeça logo de cara, histórias de casais, onde a cultura diz, você tem o direito de ser feliz, e eles optam por obedecer a palavra. Passam pela crise e o casamento ele é renovado. E você, Paulo? Mas eu vou contar uma outra história já também. Tá. Eu acho que essa questão de família, né, casamento, criação de filhos, com certeza, como pastor, a gente tem várias histórias, né? Mas quando eu penso essa questão de ser reorientado pela palavra de Deus e a transformação que isso causa, o impacto que isso gera, eu lembro muito do meu pai, né? Meu pai sempre foi um homem, antes de se converter, ele sempre foi um homem muito dado ao trabalho. Ele tinha até assim orgulho em dizer, nunca tirei férias. Não tiro férias. Para que férias? Então ele sempre foi um homem que o Deus dele era o trabalho. E assim, guardar dinheiro. E quando ele se converteu, ele foi alcançado pela graça de Deus, ele começou a ler a Bíblia. Ele era um homem semi-analfabeto, ele estudou até a 4ª série, então, mas extremamente inteligente. Depois que ele se converteu, ele se doou à leitura da Bíblia. É uma coisa assim que até me constrangia, né? Eu como pastor, eu chegava na casa do meu pai, ele estava lendo a Bíblia, a gente almoçava, ele já ia ler a Bíblia, ele ia dormir lendo a Bíblia. Eu falei, rapaz, eu preciso ler igual meu pai. Mas ele não só lia a Bíblia reorientou os valores dele, a ponto dele se tornar uma pessoa que era extremamente apegada ao dinheiro para uma pessoa que se tornou extremamente generosa com outros, com a gente enquanto filho, a família, com a igreja, ser o cara que financiou o projeto de construção de igreja e quando ele faleceu, várias pessoas no velório dele me procuraram dizendo, poxa, olha, seu pai me ajudou com isso. Nossa, seu pai foi um homem transformado. Olha, ele consertou meu carro, ele me ajudou a finalizar o quarto do meu filho, ele me ajudou a trocar o telhado da minha casa. Caraca, de onde ele tirava isso assim, né? E ali eu vi como realmente o amor dele pelo dinheiro se transformou num amor a Deus. E o dinheiro agora eu vou usar ele para abençoar pessoas. Deus vai suprir minhas necessidades. Então, a transformação dele
E o exemplo dele no apego financeiro é algo que eu vejo assim, como a graça de Deus e a palavra de Deus realmente orientou ele a ponto dele ser também Generoso. extremamente generoso. Algo que quem conhecia antes não imaginava que ele se tornaria aquela pessoa. Fantástico. E obrigado por compartilhar. Ainda mais seu pai que partiu esse ano. Né? É. Muito obrigado por compartilhar. Você tem que ler mais a Bíblia, viu, Paulo? É verdade. Não esquece de ler a Bíblia. Só um detalhe, antes de você entrar, essa questão de ler mais a Bíblia, algo que eu fiquei pensando ontem, na hora que o Ricardo estava falando, e lembrando do meu pai, na hora mesmo ali da mensagem, a Amanda me cutucou e a gente se olhou e falou, pô, é isso. Os nossos filhos, eles... Eu acredito que os meus filhos, e a Amanda também, eles nos veem lendo pouco a Bíblia. Não que a gente não leia, mas a gente lê tanto no celular ou no computador, que na cabeça deles, pô, o papai tá trabalhando, tá fazendo qualquer outra coisa, né? E na hora ela falou, poxa, lembra do seu pai? Eu falei, cara, ele constrangia a gente porque ele tava lá com um livro, né? E não tem diferença se você lê a Bíblia no computador ou ler a Bíblia no livro impresso. Mas pedagogicamente, talvez para os meus filhos tenham. Eles não me veem, talvez, lendo tanto a Bíblia igual o meu pai, porque realmente eles estão me vendo no computador. Numa tela. E foi algo que a gente pensou ontem, assim, na mensagem. Cara, vamos usar um pouco mais o livro impresso para eles verem o que eu tô lendo, né? E, obviamente, a gente tem um tempo de leitura com eles, né? Eles também têm. Mas nos verem, né? Lendo mais o livro, entendendo, não, o que ele está fazendo agora é ler a Bíblia, né? Então, só algo que a gente já vai entrar nisso aí já. E a história que eu ia compartilhar é quando eu estava ajudando num processo de plantação de igreja em Indaiatuba. A minha função lá na época era cuidar de adolescentes. Nessa época aí você era seminarista, né, cara? Não, eu fui seminarista, licenciado e pastor ordenado lá. Você ficou um bom tempo em Indaiatuba, eu não sabia dessa parte da história, não, cara. Fica aqui querendo Tô me tirar, conhecendo não. mais do U aqui, ó, gente. E uma das minhas funções era cuidar dos adolescentes. E ali tinha um contexto de adolescentes de uma geração... assim, a nossa geração talvez é de pais e mães casados de casamentos duradouros, né? A geração vindoura já era uma geração assim de pais divorciados, segundo casamento, terceiro casamento, ou até mesmo meu pai não foi presente. E aí tinha uma adolescente ali que quando ela chega, ela tem uma necessidade de figura masculina, né? E a gente, a Tamara e eu cuidamos dela, trouxemos para dentro de casa. A Tamara, eu me recordo que assim, tinha um dia na semana que elas tiravam para as meninas, né, lerem a Bíblia juntas, fazerem meditação, compartilharem aquilo que Deus estava falando. E uma das coisas que eu achei muito bela foi como a palavra de Deus foi transformando o coração dessa adolescente. E ela aprendeu a amar a Deus, apesar da ausência do pai, porque logo que ela nasceu, o pai também foi embora e tudo mais, ela tinha um relacionamento truncado. E aí ela começou a, ao mesmo tempo, querer ficar com outros meninos. E aí eu me recordo que eu fiz um combinado com ela. E você falou assim de ver, né? E o Ricardo falou da gente ter alguns... como é que fala? Algumas coisas visíveis, né? Que nos lembrem. Eu lembro que eu combinei com a Tamara, peguei um anel, aí eu dei de presente para ela um anel de namoro, falando assim, eu tô te dando esse anel de presente, mas é um compromisso meu, seu e para com Deus, de que esse anel é sua aliança para com Ele, como seu verdadeiro pai, e que você vai entregar ele para quando você for casar com alguém, para você não entregar sua vida para qualquer pessoa que não vale a pena. Anos depois, ela vem com o namorado dela e ele vem me pedir a mão de casamento dela. Mas tudo isso começou lá atrás por conta da palavra reorientar a mente e o coração de uma adolescente. E ela entender que não é a figura masculina que iria satisfazer a ausência do pai dela ou o desejo de ter alguém ao lado, né? Uma paixão. E eu pude, inclusive, e é claro que tudo isso foi no contexto de respeito, entrar com ela como se eu fosse o próprio pai dela no casamento. Eu entrei do lado da noiva. Então, assim, eu olho para trás e isso me enche de muita alegria. Alguém que eu tive a oportunidade de apresentar o amor de Deus, a Tamara junto, e ser transformada. Né? Então, eu acho que, assim, numa vida de uma jovem adolescente que tinha tudo para se lançar em inúmeras paixões, o que a palavra de Deus vem e faz é trazer direção,
né? Trazer restauração. Então, E eu acho que quem está ouvindo a gente pode pensar, mas assim, eu estou ouvindo e estou obedecendo, estou vivendo os valores do reino onde Deus me colocou, mas assim, esse negócio dessa beleza que os outros estão reconhecendo, essa questão desse caráter atrativo não está rolando. O que está rolando é perseguição, é tensão. Tá, assim, de fato essas coisas fazem parte. Assim, algumas coisas demoram mais. Eu lembro que no meu contexto de graduação, assim, eu era um dos poucos cristãos da minha turma, uma turma grande, e computação, assim, tinha mulheres, mas eram pouquíssimas, era um curso com muito homem, e quando junta muito homem, assim, a falta de noção impera, né? Assim, o pessoal não tem muita noção de palavreado, de brincadeira, de uma série de coisas. E para ter uma ideia, assim, um dos rapazes da turma, o Gustavo, ele tinha um apelido, Bobo. Assim, o nível do cara era insano. E o Bobo, assim, gente, imagina um cara que me enchia o saco demais, demais. E ele me enchia porque eu era cristão, assim, discípulo de Jesus. E assim, passou-se semestres com ele me enchendo o saco. Até que, assim, não que ele não era amigo, tá? Tinha uma boa relação. Mas até que um dia eu lembro dele vindo na minha direção, assim, chorando. E eu preciso conversar com você. E aquele cara que me enchia o saco, que não tinha noção, que não tinha limite na zoeira, que assim, de repente ele chega e fala, ó, a minha vida tá assim, 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 eu tenho tais e tais questões, eu não sei mais o que fazer, e o tipo de vida que você leva mexe comigo. Né? Então eu sei que talvez muitos que estão nos ouvindo, eles estão lidando no momento da vida onde eles estão ouvindo e estão obedecendo. Mas o que eles estão experimentando das pessoas no entorno é tensão, uma espécie de perseguição, é zoeira, de gente que é até amiga, mas assim, que às vezes enche o saco. Mas assim, persevera. Assim, segue o conselho do pai do seriado que o Hugo deu spoiler. Persevera. Opa, esse é o meu celular querendo não perseverar no podcast. E você falando sobre essa questão de ser referência, vocês trouxeram o texto de Filipenses 2, onde Paulo vai dizer lá, olha, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. E eu acho que dentro de um contexto cultural daquela época, a estrela traz direção. Então, e também a luz, o que ela faz é trazer à tona aquilo que está escondido nas trevas. Então, assim, o que está escondido nas trevas traz perseguição, mas ela também traz direção, porque o seu amigo esse cara muito querido, era amigo. Eu gosto demais dele. Quando eu encontro com ele, é sempre muita alegria. Então, legal. Assim. Então, posso usar essa palavra, amigo. Sim. Ele diz, eu não sei para onde recorrer. Você pode me orientar? Por conta do estilo de vida que a gente acaba tendo. E falando sobre estilo de vida, o verso 2 de Deuteronômio, ele fala sobre as próximas gerações. Deste modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então, acontece a questão da reverência, da obediência e da bênção. A grande questão que foi destacado também é sobre o fato dos nossos filhos não nos temerem, no sentido de um respeito, no sentido de reverência, né? Como que pais e mães podem, no contexto atual, avós ou tios, podem, no contexto atual, ensinar crianças a terem reverência, respeito, porque a experiência dos nossos filhos e netos em relação a Deus passa por nós. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a reverência, o respeito, como que eles vão ter reverência por Deus? Né? Quais dicas vocês diriam
dicas vocês dariam a pais que estão nos ouvindo, Essa as avós, aí a tios? É para vocês dois, né? Se juntar os dois, dá uma igreja nova com o tamanho de família que vocês estão. Um campo novo da Não. chácara. Eu acho Não é que fácil, vamos não, ser honestos que não é fácil. Não, né? nem um pouco. Primeiro porque o coraçãozinho deles já tá assim, já nasce longe Puxou de do pai. Deus, né? Já puxou dos pais, né? Segundo porque a nossa geração, como o Ricardo colocou ontem, né? Acho que você abordou também, a gente meio que idolatra os filhos. Eles se tornam mini deuses nos lares, né? Ou a gente não quer reproduzir os nossos pais que foram muito Exato, severos e a exato. gente tinha medo ao invés de ter respeito, reverência. Dois extremos, né? Dois extremos. A gente não tem equilíbrio, né? Mas eu acho que um caminho, assim, para ensinar os nossos filhos a terem temor a Deus, respeito, reverência, passa, em primeiro lugar, por nós termos temor a Deus, respeito e reverência. Né? Excelente. Se eu não demonstro isso diante de Deus... E como que eu demonstro isso? Vamos tentar ser prático. No modo como eu oro, no modo como eu falo com Deus, no modo como eu sou grato a Deus diante deles. Então, se eu não demonstro reverência e respeito para com Deus, e não demonstro reverência e respeito para com os mais velhos, os mais maduros, aí eu estou falando de avós, de avós, de tios, da comunidade da fé, da família que seja. Se eu não sou uma pessoa que demonstra respeito e reverência por pessoas mais velhas, como é que eles vão aprender? Então eles precisam me ver tratando com respeito e reverência o tio, a tia, o avô e a avó, e isso passa por questões até básicas de educação. Por favor, obrigado, com licença, coisas que são básicas, né? Outro dia nós estávamos servindo, eu e a Amanda, e nós vimos uma pessoa, não foi na chácara, mas nós vimos uma pessoa que estava prestes a cantar, e a gente estava esperando o culto daquela comunidade de fé começar, e a pessoa que estava no palco, ela virou e fez assim, acho que era mais retorno. Cara, aquilo para mim já comunicou alguma coisa. Cara, cadê o por favor? Eu estou pedindo para a pessoa me ajudar, olha, você pode pôr mais retorno, por favor? E se eu estou ali querendo cantar, demonstrar para as pessoas que eu estou ali para adorar a Deus, mas eu trato mal o que está na minha frente, que está me ajudando, contribuindo, servindo ao mesmo Deus, só que ele está atrás do holofote, cadê o meu respeito para com o outro? Então, para mim, coisas básicas de educação já estão ensinando para os nossos filhos, para os nossos adolescentes. Você não pode falar assim com as pessoas. Por quê? Porque eu não falo. Porque eu falo com você, filho, com respeito. Eu te agradeço, filho. Eu peço por favor para você também. É óbvio que às vezes eu vou ter que ser firme. Mas se eu não trato o outro com respeito e reverência, para mim começa aí. Mostrando como eu trato o outro e como eu trato a Deus, com respeito e reverência. E obviamente que em alguns momentos, no coraçãozinho deles, eles não vão querer. Então a gente vai ter que ser firme. Eu falo, não, cara, com Deus você não fala assim. Você não pode tratar as pessoas assim. Por quê? Porque Deus ensina na palavra dele. Você tem que tratar o seu irmão com respeito. Me dá o brinquedo. Não. Você pede pro seu irmão um brinquedo, por favor. Espera ele acabar de usar. Então, é esse processo de eles me verem fazendo e, obviamente, eu sentar com eles e inculcar isso na cabecinha deles. Olha, é assim que Deus quer que a gente faça. Né? Eu acho que tentando resumir bastante. Muito bom. E aí, Augusto, tem alguma dica como tio? Eu ia falar que é a sua aí, você tem Não, 3, né? aí eu venho para mim. Mas assim, ouvindo o Paulo, uma palavra para mim destaca assim, na minha mente: coerência. Eu acho que seja quem for que quer influenciar a próxima geração a cultivar uma reverência para com Deus, uma reverência para com a vida, e essa reverência para com Deus que gera obediência, precisa assim não falar, precisa viver, que é o que o Paulo traz. E isso demanda uma coerência. Então, por exemplo, eu acho que a gente ganhou muito de pais perceberem que eles não abrirem mão do encontro de adoração e reflexão aos domingos não é apenas importante para eles, é importante para os filhos deles. Os filhos precisam ver os pais priorizando aquele momento em comunidade. Mas não adianta nada o pai priorizar aquele momento, ir para aquele momento, e na hora que entrou no carro, no estacionamento, quer sair do estacionamento assim, passando por cima, e dentro do carro já começa a reclamar e falar mal de tudo e todos. Assim, o filho vai falar, pera, assim, qual é a coerência? O que ele experimentou aqui, o que ele está vivenciando aqui? Então, assim,
aqueles que querem influenciar a próxima geração têm que estar atentos. Crianças, adolescentes, na verdade, independente da idade, a gente está muito atento não no que a pessoa fala, mas em como ela vive. E não é algo fácil, mas eu acredito que demanda perseverança. Porque assim, todo dia eu tenho que falar para os meus filhos guardar a mochila no lugar, colocar a meia no cesto de roupa suja. A minha esposa tem que falar isso comigo também, todo dia. Ah, verdade? Ela tem 4 crianças em casa. Mas assim, e a repetição e a mostrar para os nossos filhos o cotidiano do dia a dia é o que vai ensinar eles, é o inculcar, né? E eu acho que uma das coisas que é difícil para a nossa geração e a gente precisa fazer é ter momentos cruciais e ser firmes com eles. Não quero usar a palavra duro, mas é ser firmes. Tem hora que, por exemplo, um dos meus filhos estão querendo erguer a voz, desobedecer. Algumas perguntas que eu faço assim, quem é você? Aí é interessante que daí a resposta é assim, eu sou eu, né? E aí eu falo assim, ok, então se você é você, então você não tem nem mãe nem pai, então você vai fazer sua comida, você vai lavar sua roupa, você vai acordar sozinho e por aí vai. Aí eu volto a perguntar, quem é você? Aí responde, eu sou seu filho. Ou sou sua filha. E eu falo, e quem sou eu? Você é meu pai. Ou você é minha mãe. E aí eu acho que quando essa consciência cai a consciência, vem o respeito. Só que é aí que eles entendem e a gente entende que quando nós entendemos com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos lidando, demanda respeito. Né? E essas conversas tensas e até mesmo com firmeza ensinam os nossos filhos quem eles são e quem nós somos. E muitas vezes, diante de consequências que a gente dá para os nossos filhos, é obediência à palavra de Deus. Né? Filho, eu preciso te disciplinar, porque o seu coração está endurecido. E com isso, você vai entender que o que você está fazendo está errado. E isso não respeita a Deus. Não só, eu acho que a coerência de vida, não só o tempo de devocional junto com eles, mas também a disciplina dos filhos, ela é muito importante para a gente ensiná-los a viver à luz da palavra. E até mesmo errá-los, deixá-los errar. A gente estava outro dia num grupo pequeno, que aconteceu lá no condomínio de casa, e o Noah teve um momento das crianças e depois eles foram jogar bola. O Noah tava jogando bola e aí de repente ele soltou um palavrão e eu tava do lado. Eu fiz cara de paisagem no momento e porque eu poderia chegar e falar e repreendê-lo, né? Mas ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, fiz cara de paisagem. Aí depois acabou o grupo, a gente foi tomar banho. Ele falou assim, pai, você viu que eu falei aquela palavra? Qual que foi minha intenção fazer cara de paisagem? Para ganhar a confiança dele, de que ele pode errar na minha frente. E ele viu que ele fez errado. E aí, a hora que a gente tava lá, ele tava passando uma água no corpo, respondi, eu vi, Noah, isso é um palavrão, e você sabe que o papai não fala palavrão, aqui em casa a gente não fala palavrão, e palavrão é algo errado. E ele falou assim, mas pai, o que significa essa palavra? Aí eu expliquei pra ele. Aí ele fez cara de, não sabia. Mas eu tive a oportunidade de mostrar pra ele, acolhendo no erro dele, e corrigindo ele depois, o mundo e a cultura no qual ele está inserido. Porque ele está vendo em algum lugar que não é em casa. Então eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer com os nossos filhos também é permitir com que eles errem, acolher os erros deles, ou eles em meio ao erro, mas corrigindo, né? Mostrando, inclusive, cara, eu falei muito palavrão quando era adolescente. Eu não sou melhor que o meu filho, né? Então, assim, mas corrigi-lo diante da palavra. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou a gente pode ir pra frente? Bola pra frente. Chamar. Fala mais um pouquinho sobre essa palavra chamar, Augusto. Tá, vamos lá. Acho que talvez à medida que eu estudei o texto, foi uma das coisas assim que me marcou muito.
Porque, assim, vocês passaram por isso, né? Tá lá ao longo do curso, dando teologia. Grego, Grego, assim, é tranquilo. Hebraico, a gente dá aquela chorada. Comigo o negócio foi- é diferente. Comigo foi Sério? invertido, foi. Pior que eu também, cara. Sempre gostei Só mais do eu hebraico. gostei mais do hebraico. Cara. Pô, o grego pra mim foi tão tranquilo. E a impressão é que era assim pra todo mundo. Mas eu sofri muito com o hebraico, né? Então acho que tem algumas coisas que, assim, ficaram apagadas na minha memória. E tá estudando esse texto, relembrei. E uma delas era essa questão, chamar. Um verbo, assim, um tiro que acerta 2 alvos. Um verbo que não tem correspondente na nossa língua portuguesa. Porque, inclusive, o tradutor para lidar com esse verbo, ele precisa colocar 2 palavras, ouça e obedeça. Mas, assim, no original é uma só. É um único verbo que, assim, gera no imaginário daquele povo a seguinte consciência: diante do que Deus está falando e do que nós estamos ouvindo da parte de Deus, nós não temos outra possibilidade, nós não temos diante de nós outra opção. A única possibilidade lógica é a obediência. Assim, e quando a gente está lidando com a crise que a gente tem, que não é no ouvir, assim, ouvir não é o nosso problema, o nosso problema é obedecer. Assim, não é um problema que tem a ver com a nossa língua portuguesa. A gente tem esse problema porque a gente não tem um verbo como existia no hebraico, né? Não é isso. O nosso problema está no nosso coração, está em como a gente constrói a nossa vida. E a gente construiu um tipo de vida que, assim, é fácil a gente ouvir. A gente ouve bem e ouve muita coisa boa, inclusive. Não estou falando que a gente está ouvindo coisa ruim, não. A nossa dificuldade é obedecer. Assim, e é aqui que reside a diferença de uma vida que se torna a luz que ilumina a escuridão, de uma vida que frequenta a igreja e sabe de muita coisa. E, assim, por que será que a gente tem tanta dificuldade de obedecer? Eu acho que porque o nosso coração ele é enganoso, né? Nosso coração, ele, como diz lá Jeremias, né? Ele é desesperadamente corrupto, né? Ele nos sabota, né? Nós ainda lidamos com a natureza caída, né? Apesar de termos o Espírito que nos capacita a viver como Deus intenta, espera e nos guia, mas a gente ainda tem essa guerra espiritual que ela é travada dentro do nosso coração, né? Eu lembro de Paulo falando, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Romanos E 7. o mal que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. É isso. Eu sei que eu preciso amar a Deus, eu sei que isso é o correto, mas o meu coração quer outra coisa. Meu coração quer o prazer, quer o descanso, quer... Então, eu acho que essa luta, ela é uma luta espiritual e ela é travada no nosso coração, né? Entre aquilo que o meu coração caído, a imagem de Adão, deseja, e o meu coração restaurado, ele está sendo formado para querer e ser e desejar, né? A imagem de Cristo, né? Então, eu olho para 2 Coríntios 7 e vejo, cara, existe uma batalha espiritual dentro do meu coração, dentro do coração do meu filho, e às vezes a gente não tem noção disso. A gente fica pensando em batalha espiritual ali de demônios e anjos. Não, tem uma batalha no meu coração todo dia. Quando eu levanto, o meu coração quer tratar, às vezes, o meu colega de trabalho de um modo. E Deus quer que eu trate ele de outro. Quem eu vou decidir obedecer? O meu coração ou a voz de Deus, né? Então, para mim, isso está realmente muito ligado a essa questão de quem está mandando mais no meu coração hoje. E eu acho que quanto mais eu alimentar o meu coração com a voz de Deus, mais eu vou ter forças para obedecê-lo. Essa é a minha próxima, para a gente continuar desenvolvendo esse diálogo aqui. Ok, eu tenho consciência que domingo após domingo, grupo pequeno após grupo pequeno, podcast após podcast, eu ouço e eu falo, uau, é isso, a palavra de Deus está me trazendo direção, mas eu tenho dificuldade de obedecer. O que eu preciso fazer para obedecer? Quais dicas vocês dariam? E aí eu começo aqui e aí vocês continuam. A primeira dica que eu daria é o reconhecimento da necessidade de arrependimento. Porque assim, eu ouço que eu devo tratar o meu marido, a minha esposa, de uma outra maneira. Mas eu não consigo. Então existe uma força maior dentro do meu coração, seja o orgulho, a arrogância, seja a vaidade, que eu acredito piamente que eu não preciso mudar a maneira como eu estou lidando.
mas isso está me enganando, como você colocou, Jeremias. Está enganando meu coração e está destruindo o meu casamento, o meu relacionamento conjugal, com os meus filhos. Então, eu preciso olhar no espelho das Escrituras e me arrepender. Eu acho que a nossa geração atual, ela é uma geração que está com muito calejada em relação ao arrependimento dos seus erros. Eu acho que de uma geração que era altamente pagava penitência, se martirizava por conta dos pecados, a gente foi para o outro extremo, onde a gente sempre vai lidando sem arrependimento, sem pedir perdão. Então, assim, a primeira dica que eu daria é olhar para as Escrituras e dizer: Deus está certo e eu estou errado. Deus, eu preciso da sua ajuda. Esse começo que você traz, Hugo, para mim ele é fundamental. Não é uma dica, é necessidade. Olhar para Deus e falar: Ele está certo, eu estou errado. Isso é arrependimento. E arrependimento tem que levar a gente a pedir perdão. Então a pessoa, ela ouviu uma mensagem no domingo na nossa comunidade e ela sai com a consciência de: meu Deus, eu preciso ser um marido melhor para minha esposa. Tá? Aonde você começa? Pede perdão para ela. Assim, pede perdão para Deus porque você tem lidado com o casamento de uma forma contrária ao que Ele pede para você lidar, mas pede perdão para sua esposa. E assim, comece a treinar a obediência após o arrependimento e o pedido de perdão. Treine. Assim, vai ter coisas que você vai lidar mais facilmente, vai ter coisas que você vai ter mais dificuldade. Mas à medida que você persevera nesse treinamento, você vai reeducando não apenas o seu coração, mas os seus próprios hábitos. E aí então, uma coisa que era difícil para você, de repente se torna plausível. Você brincou que assim, na sua adolescência você falava muito palavrão, e eu acho que aqui, pelo menos para mim, era assim também, no seu Paulo. Não, o Paulo era certinho. O Paulo era mais tranquilo. Com certeza. Né? Amanda que sabe, na brincadeira. Mas assim, gente, eu lembro que eu vim de um contexto familiar, não que não existisse respeito, reverência, existia. Pai sempre uma figura muito importante, mãe uma figura muito importante. Mas assim, a família do meu pai sempre muito brincalhona, sempre assim, de um palavreado quando tá muito feliz, que assim, cara, errava a mão. E aí então, adolescente na escola, cara, vai jogar bola, assim, se não tem bola de futebol, amassava uma latinha e se virava. Gente, era muito palavrão. E de repente, eu na adolescência, sou alcançado pela graça, o evangelho entra em cena e eu tenho que reaprender a falar. E assim, há anos, quem convive comigo não vai falar que eu tenho um palavrão. Ah, não, porque aquele dia o Ricardo falou. Não, ela não vai ter essa história para contar. Assim, hoje é fácil não falar palavrão. Mas eu lembro que naquela época da adolescência, rapaz, assim, me deu trabalho. Assim, eu lembro que eu tinha combinado com os amigos: quando eu falar alguma coisa que eu não devo, você me cutuca, hein? Assim, gente, foi um treino árduo. Hoje se tornou fácil. Eu acho que daí é uma coisa. Você está falando da questão da língua, né? Mas tem outros exemplos. Tem outros exemplos, mas eu acho que aí é o centro da lei, aonde os judeus perderam. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e com a tua língua, e com a tua personalidade, e com o teu dinheiro, e por aí vai. Nada fica de fora. Nada fica de fora. Eu acho que a questão não é cumprir a lei como uma regra para ganhar o amor de Deus, mas é porque Deus já me ama, e Ele já me libertou, e Ele provou isso na cruz. Então, porque eu o amo, e com todo o meu ser, eu o amo e reflito isso obedecendo a Ele. Então a minha língua pertence a Ele, minha língua é santa, né? Ela é separada para a glória dele. E você, Paulo? Acho que essa necessidade, né, que você colocou da percepção do arrependimento, isso é fundamental. Enquanto vocês falavam, eu lembrei de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, né? O texto começa dizendo: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Voltando até para essa questão do temor e da reverência, né? Pois o que o homem semear, isto também colherá. E aí, para mim, ele entra nessa questão também do que eu estava falando dessa batalha espiritual, né?
quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que existe uma guerra sendo travada dentro do meu coração, a minha vontade da carne e a vontade do Espírito, elas estão guerreando dentro do meu coração, da minha mente, do coração do meu filho, da mente dele. E o texto dá, para mim, também uma estratégia, porque ele fala, quem semeia para a carne, ou seja, eu estou o tempo inteiro semeando. O que é semear? O tempo inteiro eu estou alimentando ou a minha carne, ou seja, ou os meus desejos pecaminosos, a minha vontade contrária a Deus, ou o meu espírito. Então, quem semeia para a sua carne, como eu vou semear para a minha carne? Me entregando para a cultura de Canaã. Como eu vou semear para o meu espírito? Cara, me alimentando da voz de Deus. Então, a estratégia para mim está aqui. Qual dos dois eu tenho alimentado mais? O velho eu ou o novo eu em Cristo? A minha carne, os meus desejos do meu coração enganoso, ou o meu espírito renovado pela presença de Cristo e do Espírito Santo em mim? Então, para mim, também passa muito sobre o tipo de saturação que eu estou colocando dentro de mim e do meu filho. Eu estou me alimentando mais, ou estou alimentando mais a minha vontade, a minha carne, a minha natureza corrompida, ou estou alimentando o meu espírito? E para alimentar o meu espírito, eu preciso das disciplinas espirituais. Eu preciso da oração contínua, eu preciso da leitura da palavra, do estudo da palavra, da atenção num culto, da participação num grupo pequeno. Então, e só isso às vezes nem é tão suficiente, porque a cultura de Canaã tá martelando, tá martelando. Então eu preciso decidir. Eu vou alimentar mais a minha carne, a minha mente, o meu coração, os meus desejos. Tô cansado. Eu vou maratonar essa série, amanhã eu leio a Bíblia. Eu tô tomando uma decisão. Ou eu vou alimentar o meu espírito, e do espírito eu vou colher vida com Deus. Da carne, destruição. Destruição. O texto já diz, Gálatas 6, 7 a 8. Então acho que essa estratégia de lembrar, há uma batalha sendo travada dentro de mim, e eu tenho a arma para alimentar esses dois eus que estão em conflito aqui, né? Essa dualidade. Ou eu vou alimentar mais a minha carne, o meu coração, que quer coisas contrárias a Deus, ou eu vou alimentar o meu espírito renovado para que a cada dia eu pareça mais com Cristo. Eu preciso decidir onde eu estou alimentando e onde eu estou buscando alimento para minha alma, né? De novo, direção está na palavra de Deus. Muito bom. E uma das últimas questões aqui, a última questão, a consequência disso. Deuteronômio 4, 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. O fim de nós amarmos a Deus, obedecendo a sua palavra, é que as outras nações elas serão salgadas ou elas serão iluminadas através das nossas vidas. No consultório médico, no escritório da advocacia, na sala da universidade, os clientes que eu visito, né? Ou na equipe de trabalho. A consequência vai ser que, então, aqueles que estão ao meu redor serão abençoados. A palavra de Deus diz que eu ouço e obedeço, e eu sou abençoado. E na medida em que eu ouço, obedeço e sou abençoado, outros também são abençoados. Né? Então a gente não pode perder de vista de que eu não faço isso para ganhar a salvação e o amor de Deus. Mas porque Ele me ama, eu posso amá-lo. Isso vai gerar bem para a minha vida e bem para as outras pessoas. Isso que você está trazendo, Hugo, é muito legal, porque não deu tempo da gente trazer na mensagem de ontem. No começo da mensagem em Barão e Paineiras, eu mostrei as cartas de Armana, né, que o pessoal trabalha como um retrato muito preciso das relações diplomáticas no Oriente Próximo. Lá em Hall, o Ricardo não trouxe esses slides porque o Mac dele fez uma pegadinha com o pessoal lá, né? Mas, ao mesmo tempo que a maioria dos comentaristas diz que Deuteronômio se aproxima desse tipo de documento, retratando a relação de um rei, no caso Deus,
com seus vassalos, no caso o povo de Israel, o pessoal diz que Deuteronômio tem coisas que são distintas. Uma das coisas eu mencionei ontem, que era isso. Assim, o rei, que é Deus, não é alguém distante, mas é alguém próximo, presente, com quem a gente se relaciona. Essa é uma das distinções. Mas uma outra distinção tem a ver com o que você trouxe. Porque geralmente esse tipo de tratado tem a ver com, bem, você é leal e obediente, portanto você tem a bênção, usando a palavra de Deuteronômio para você. Mas Deuteronômio vai além. Porque Deus não apenas nos abençoa, Deus nos abençoa para que outros sejam abençoados. E isso está ao longo de todo o livro de Deuteronômio. O objetivo final da bênção não é a gente, são outros. Assim, e isso é único na literatura daquela época. Muito bom. E eu acredito que quando eu coloquei, ouve a palavra de Deus, e no meio da cultura de Canaã, se eu tenho recursos financeiros e eu lido com transparência, com honestidade, eu pago o salário de maneira correta para o funcionário, ou se eu lido com excelência no ambiente de trabalho, com os contratos, com atendimento ao cliente, o paciente, eu lido com dignidade, eu estou praticando a palavra de Deus. Não mentirás, não roubarás, tratará, como o Tiago, na carta de Tiago, né, no Novo Testamento fala assim, olha, trate o outro como superior a si mesmo. Não tem a ver com categorias econômicas, tem a ver com a dignidade que o outro tem por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos criados para abençoar outros. Na medida que a palavra de Deus reflete, brilha em nós, reflete no outro. E eu acho que é assim que a sociedade vai poder saborear a Deus e vai poder ansiar por conhecer esse Deus, como o Deuteronômio fala, que de fato esse povo é sábio e inteligente, né? Palavras finais de vocês aos nossos queridos ouvintes. Quais são o conselho final à luz dessa mensagem, dessa reflexão, a partir do coração da lei em Deuteronômio 6, de amar a Deus, que vocês dão para aqueles que estão nos ouvindo? Acho que o meu conselho é leia a Bíblia. Leia bastante a Bíblia. Leia o Pentateuco. Aproveite aí o material que a gente entregou, né, nos grupos pequenos. Quando chegar em Levíticos, Números, seja perseverante, ok? É isso aí. Você vai sobreviver. Mas eu acho que realmente aproveitar essa série, que tem como proposta também nos ajudar a ver o valor de cada tipo de literatura do Antigo Testamento, redescobrir a Bíblia e até mesmo esses trechos que às vezes a gente pensa que não tem alguma importância para nós, né? Mas que nós possamos alimentar de fato o nosso espírito com a palavra de Deus, com temor a Deus, que seja levado a sério isso, porque há de fato uma guerra no nosso coração tentando ser travada, né, entre dois eus, e aquele que semeia para o seu espírito vai colher vida, vai colher bênção e vai abençoar outros mesmo. Amém. Eu destacaria o versículo 5 do capítulo 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E aqui me vem uma imagem que eu ouvi o pastor Ricardo uma vez usar num casamento, mas para mim se aplica aqui. E ele brinca nessa imagem que diante do mar tem duas pessoas. A primeira delas é uma criança que está assim pela primeira vez diante do mar. Aí aquela criança, diante daquela imensidão do mar, e eu entendo aquela criança, ela com muito entusiasmo fala, eu conheço o mar, eu amo o mar. Mas do lado daquela criança tem uma outra pessoa, um senhor, cabelos brancos, assim, mais de 40 anos nas costas como marinheiro. E ele também fala, eu conheço o mar, eu amo o mar. Eu sinto que à medida que a gente caminha com Deus, a gente consegue falar com muita tranquilidade. Eu conheço a Deus. Mas a gente às vezes não tem a mesma tranquilidade de falar eu amo a Deus, à medida que os nossos cabelos começam a embranquecer. Mas a gente precisa lembrar que aqui é que está o coração da lei.
ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Amém. E eu encerro dizendo para você o que Deus tem dito à sua vida nessas últimas semanas, o que Deus, por meio da palavra, tem te ensinado, o que você tem ouvido da voz de Deus. E a minha palavra para você é: obedeça. O Paulo diz para você ler as Escrituras ouvindo a voz de Deus. O Augusto diz para você amar a Deus. E como parte da expressão do amor a Deus é a obediência. Então, se necessário se arrepender e ter conversas, tenha. Se necessário mudar hábitos, mude. Se necessário ter novos hábitos, tenha novos hábitos. Cultive a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. E você vai poder experimentar da bênção dele nas diferentes áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo final de semana em Barão às 9 horas, no Chácara Hall às 10 horas e no Paineiras às 19 horas. E quero te incentivar a se inscrever no nosso canal, dar uma curtida, ativar o sininho, para a gente poder continuar compartilhando e abençoando a vida de outras pessoas também. Deus te abençoe.